Fale sobre a letra da música de Raul Seixas, Um Messias Indeciso. Muitas pessoas têm enviado letras de músicas perguntando se o Bilu também teve alguma participação, e influência sobre algumas letras. Do Raul Seixas, com certeza. Porque o Raul tinha contato com o Idibel, Ele sempre interagia com ele, mesmo que o Raul não compreendesse ainda a magnitude do trabalho que ele iria realizar, ele foi influenciado, sim, e muitas canções, letras e melodias foram passadas pelo Bilu para o Raulzito. Então vocês querem que a gente toque Raul aqui, Eu não posso tocar a música, porque senão o YouTube censura o vídeo, Da outra vez a gente colocou a musiquinha aqui e deu problema. Mas vamos ver a letra, Vamos fazer uma análise aqui. Um Messias indeciso. Muito bem. Certa vez houve um homem comum, como um homem qualquer. Jogou pelada descalço, cresceu e formou-se em ter fé. Ele está falando de Yeshua, Emanuel, aquele homem que esteve na terra e que, na verdade, não é esse Jesus bíblico, não. Por algum motivo, ele sabia disso. Era um homem comum, como um homem qualquer. E jogava pelada descalço. Será que era MDPL na época? Nós conhecemos alguém que também jogava pelada descalço, hein? Era um homem muito comum, muito simples. Cresceu e formou-se em ter fé. Ou melhor, cresceu em suas habilidades e teve foco, teve determinação. Executou aquilo que ele acreditava. Ele não ficou esperando com a fé cega, não. Nesse caso aqui, ele se formou na fé da ação. Ou seja, ele teve foco. E um homem simples, Mas nele havia algo estranho. Lembrava ter vivido outra vez. Opa! Então quer dizer que esse Messias lembrava de ter vivido outra vez. Então ele falava sobre a reencarnação, ele falava sobre vida em outras realidades, em outras dimensões, e ele estava aqui na Terra passando por uma experiência e em outros mundos distantes, e assim acreditando se fez. Então ele lembrava de ter vivido outra vez em outros mundos distantes, e assim acreditando se fez. Aqui ele está deixando claro que Yeshua, Emanuel, Jesus Cristo, veio de mundos distantes, e assim ele também retornou para outras realidades. Esteve aqui, passou entre nós e voltou. Acreditando em si mesmo, tornou-se o mais sábio entre os seus. A fé em si mesmo, acreditando no seu poder pessoal, o amor próprio, tecnologia mental, poder de cocriação, ele era Deus em si mesmo. Não havia um Deus que ele tinha que pedir as coisas, oração, não. Ele acreditava nele mesmo. Ele era a manifestação do seu próprio Deus presente na Terra. Como todos nós aqui também somos deuses manifestados num potencial tal qual o poder do casal criador nós temos, mas numa frequência menor. Mas também somos deuses. O próprio Cristo disse, vós sois deuses, E o povo, pedindo milagres, chamava esse homem de Deus. Enquanto ele estava focado em ensinar a tecnologia mental, em ensinar que todos são deuses, o povo ficava na postura que os Anunnaki ensinaram, adorando, esperando milagre, naquela postura devocional, colocando ele como um Deus, como um Salvador, como algo que, meu Deus, vamos adorar, E ele abominava esse tipo de coisa. Assim como os seres, eles não querem isso. Mas, infelizmente, a população continuava nas ilusões. Quantas ilusões! Quantas ilusões nas luzes do arrebol! Quantos segredos terá! E enquanto ele trabalhava na sua tarefa escolhida,
A multidão se aglomerava, perguntando o segredo da vida. Enquanto ele estava focado no compromisso dele, na tarefa que ele veio realizar como um ser dimensional, o comandante das 49 raças na Terra, a multidão se aglomerava. O povo, os planetários, os dimensionais estavam ali precisando receber aquela informação, aquele conhecimento, aquela vibração, aquela consciência que ele trazia. Todos queriam saber qual o segredo da vida. O segredo da vida. O Bilu usa muito essa frase. Com certeza esse trecho foi passado por ele, né? A vida eterna, o prolongamento da vida, a transmutação. Todos estavam buscando esse conhecimento e ele estava transmitindo esse conhecimento sobre a vida eterna. E ele falou simplesmente: destino é a gente que faz. Quem faz o destino é a gente, na mente de quem for capaz. Mais uma vez ele traz a tecnologia mental. Você faz o seu destino. Se você é capaz, através da sua mente, você programa e cria a sua realidade. Então, o segredo da vida eterna e de nos tornarmos deuses aqui é utilizar a tecnologia mental. Foi isso que ele ensinou. Ele não ficou pregando o amor universal para todos perdoarem os irmãos, os inimigos. Não. O amor é a frequência que nos leva a uma modulação emocional, frequencial, que desperta nossas habilidades, nos conduz a essa energia taquiônica transmutativa. Manipular a energia vibracional, frequência do amor, energia de Kundalini, conhecimento sagrado, o Santo Graal. Ele trouxe essas verdades junto com Maria Madalena, né? Então, o destino é a gente que faz na mente de quem for capaz. Tudo bem, hein? Eu já ouvi isso do Bilu durante um contato. Ele repetiu essa frase aqui. E vendo o povo confuso, que terrível, cada vez mais lhe seguia, fugiu para a floresta sozinho, para Deus perguntar para onde ia. Então o povo confuso, a multidão ali, né, desesperada em busca de conhecimento e completamente manipulado pelo sistema do GO na época, todos estavam seguindo ele com essa postura de me salva, me ajuda, milagre, Senhor. E ele não queria isso. Ele queria que as pessoas despertassem para a autorresponsabilidade, para utilizarem a tecnologia mental. Foi isso que ele ensinou para os apóstolos, que foram aqueles que entenderam, né, o recado. Mas a multidão estava ali, esperando o Salvador, o Messias. E, por outro lado, o GO estava perseguindo aqueles que diziam que alguém estava ali como se fosse o Messias esperado pelos judeus, né? Então ele fugiu para a floresta sozinho. Então ele subia os montes, as montanhas, para falar com Deus. Ele ia para a floresta. Ué, o que ele ia fazer no meio de uma floresta? Ou ele ia subir a montanha, os morros, para perguntar para Deus e para conversar com Deus, para saber aonde ele deveria ir? Ué, então ele tinha que receber orientações, ele ia conversar com alguém, ele fazia contato verbal, ele ia conversar com Deus, Abba, o pai, papaizinho dele, né? Quem era esse papai, Abba? Ele ia conversar com quem? Ele ia pegar orientações, direcionamentos, e assim como os apóstolos também, em alguns momentos, ter contato com as 49 raças, com os nossos amigos. Por isso que ele ia para os vórtices, ele ia para os pontos, ele ia para as trilhas, para a floresta, para as montanhas, para fazer os contatos com os seres. Foi isso que aconteceu. Fugiu para a floresta sozinho, para Deus perguntar para onde ia. Pegar os direcionamentos do trabalho. E agora?
quais são as próximas etapas do compromisso, né? Os nossos parceiros sempre presentes ali. Quantas ilusões, quantas ilusões. Quantos segredos terá? Pois é. Mas foi sua própria voz que falou, que seja feita a sua vontade, siga o seu próprio caminho, para ser feliz de verdade. Então não foi Deus que falou, foi a sua própria voz, que seja feita a sua vontade. Você é responsável pelo seu caminho, você colhe o que você planta, segue em busca da felicidade e da verdade que você almeja. Seja você mesmo. Não fique projetando para Deus, esse Jesus, né? Ó Pai, por que me abandonaste? Ai, seja feita a sua vontade, eu estou aqui na cruz. Nada disso. Ele não era passivo, ele não era uma pessoa que estava ali, coitadinho, né? Estou me entregando para salvar a humanidade. Nada disso. Isso é a criação dos romanos. Isso é a criação da igreja, que manipularam os textos. Primeiro que nem crucificado ele foi. Pois é. Um grande amigo dele foi crucificado no lugar dele. Quem será, né? E aquela voz foi ouvida por sobre morros e vales. Voz de quem? Ecoando pelos morros e vales. Nós já escutamos vozes ecoando nos morros e vales, principalmente quem está realizando os treinamentos com eles, né? Ante ao Messias de fato, que jamais quis ser adorado. Jamais. Ele não queria ser adorado, apesar de que muitos estavam esperando esse Messias, mas ele realmente veio para trazer o conhecimento, trazer a luz para os dimensionais e para a humanidade. Mas, infelizmente, essa chaga, esse vício condicionado de religião, distorceu toda a história e ele não foi compreendido pelas pessoas. Pouquíssimos dimensionais entenderam o trabalho dele na época, né? Quantas ilusões, quantos segredos terá? Exatamente. Por isso que agora eles estão de volta e disseram: busquem conhecimento. Quantos segredos ainda vamos descobrir, né? Nós vamos ter que esperar novamente um Messias? Ou ele deixou claro que nós somos, assim como ele, nós somos deuses e que a nossa vontade seja feita, que o nosso poder mental na mente de quem é capaz que se realize. Estamos esperando o quê? Essa é a pergunta. Vamos continuar como Messias ou dimensionais indecisos? Até quando, né?